Olá para você que nos acompanha nas plataformas do UOL e da Folha de São Paulo. Eu sou Ana Carla Bermudes, repórter do UOL, e a gente começa agora mais uma entrevista da série de sabatinas com os candidatos às prefeituras das principais capitais do país. Para fazer essa entrevista, eu tenho a companhia da jornalista Kátia Baran, que é correspondente da Folha de São Paulo em Curitiba. E hoje o entrevistado é o deputado estadual Goura Nataraj, que é candidato à prefeitura de Curitiba pelo PDT. A sabatina vai ter 45 minutos e ela vai ser interrompida assim que esse tempo for atingido. Para garantir que todos os candidatos tenham o mesmo espaço, esses 45 minutos vão ser cronometrados a partir da primeira pergunta. Então vamos lá. Candidato, o senhor foi oficializado candidato de última hora, né? O senhor substituiu o ex-prefeito Gustavo Frutti aí na corrida pela prefeitura. O Frutti alegou a falta de dinheiro para a campanha. Em 2018 também isso aconteceu, de certa forma, no PDT local, quando o Osmar Dias deixou a candidatura que ele poderia ter à frente do Ratinho Júnior na disputa pelo governo estadual. Mesmo com a falta de dinheiro, por que o senhor decidiu, então, continuar com essa campanha? O que faz o senhor confiar que dessa vez vai dar certo? E eu também gostaria de saber se o senhor já planejava essa candidatura ou se ela foi feita, de uma certa forma, pensando em acomodar candidatos e apoios, visando as eleições de 2022. Bom dia, Ana. Bom dia, Kátia. É um prazer poder ter essa conversa com vocês. Bom, a minha candidatura, ela foi uma escolha partidária, né, com a não candidatura do ex-prefeito Gustavo Frutti. Nós decidimos manter o meu nome como candidato a prefeito de Curitiba. Eu estou fazendo política, Ana e Kátia, porque eu acredito que a gente pode transformar a realidade da cidade. Eu fui candidato já outras vezes a deputado federal, a primeira vez em 2014, fui eleito vereador em 2016 e deputado estadual em 2018, justamente convergindo vontades coletivas de transformação urbana, e esse é o meu ideal. Eu creio que a gente pode fazer uma candidatura e uma campanha agora, a gente está fazendo, baseado nessa participação coletiva, de pessoas que querem transformar a cidade. É natural e óbvio que a gente reconhece que uma candidatura majoritária precisa de recursos. A gente está fazendo uma vaquinha, um financiamento coletivo. Os recursos do fundo partidário também estão chegando, devem chegar em breve. Mas, acima de tudo, a gente quer propor uma candidatura que recupere Curitiba na ideia da inovação urbana, na ideia de uma referência em mobilidade urbana para o mundo como um todo, e atacando fortemente as profundas desigualdades sociais que nós temos aqui na nossa cidade. Então, eu estou candidato com muito entusiasmo, mesmo a gente não tendo a máquina econômica e política de outros partidos, porque a nossa candidatura, como eu disse, ela tem essa autonomia, ela tem essas características. Em relação ao tempo e às possibilidades aqui que você joga para 2022, é óbvio que o PDT tem um projeto nacional e nós não poderíamos estar fora do pleito este ano aqui em Curitiba, porque temos um legado na cidade, na gestão Gustavo Frutti, o investimento em educação pública, o investimento em saúde pública, o investimento e a visão de futuro para algumas ações de trânsito foram também implantadas. E a gente está conectado com essa defesa de um passado, né, mas também apontando para 2022, para 2024, para a necessidade da gente qualificar a política curitibana e paranaense como um todo, mas também pensando nesse avanço das pautas humanistas, progressistas no Brasil. Então, eu estou candidato independente dos recursos financeiros, mas porque a gente acredita que a política pode ser esse caminho para a transformação da vida das pessoas. Candidato, o senhor apareceu em terceiro lugar na pesquisa Ibope divulgada recentemente, né? Com 5% das intenções de voto. Mas o atual prefeito, Rafael Greca, ele aparece com a preferência de 47% dos eleitores. E poderia também até ganhar no primeiro turno, segundo esse cenário. Como que o senhor avalia essa colocação, né, na pesquisa, e como que o senhor avalia que pode chegar a alcançá-lo durante a campanha? Kátia, eu acho que foi uma pesquisa muito positiva para a gente, que mostra que brotou uma esperança em Curitiba, brotou
uma ideia diferente de política, de uma política participativa, de uma cidade mais inclusiva e de pautas que apontem para um desenvolvimento sustentável da cidade. Acho que os 5% com os quais nós aparecemos na pesquisa mostra isso, mostra que tem um campo enorme, a gente tem 40 dias para a eleição, um campo enorme para percorrer. Eu fui eleito deputado estadual com 27.490 votos, aqui em Curitiba apenas. Muita gente não me conhece ainda, em termos da minha atuação, porque eu fui vereador 2 anos, deputado este 1 ano e meio, e se você comparar com outros nomes da pesquisa, nomes de políticos que já estão na ativa há muito tempo, eu creio que o nosso posicionamento é muito positivo. Como eu disse, nós estamos fazendo uma campanha voltada a uma Curitiba com uma visão social, com uma visão ambiental, e a gente quer levar essa proposta para todos os 75 bairros da cidade, e eu estou andando bastante pelos bairros, pelas favelas, pelas comunidades mais vulneráveis, conversando com todos os setores da sociedade, para a gente apresentar essa candidatura. Eu acho que existe, sim, um espaço para um crescimento muito significativo, muito expressivo, de não só as pessoas que estão descontentes com a gestão do atual prefeito, em especial aqui a gente pode nomear toda a categoria do funcionalismo público, que foi completamente desrespeitada pela atual gestão, teve um diálogo interrompido na formulação das políticas públicas, da valorização dos planos de carreira e assim por diante, mas com um conjunto da sociedade que não se viu atendida pela gestão do prefeito Rafael Greca nas suas demandas e necessidades. Então, especificamente, a gente pode falar, durante a pandemia, os pequenos comerciantes, empresários, feirantes, microempreendedores, que não receberam essa atenção por parte do poder público, o setor cultural como um todo. Então, além dessa parte negativa, que é dos descontentes com a atual gestão, eu creio que existe também todo um campo positivo de pessoas que estão querendo que Curitiba chegue no século XXI, que Curitiba volte a ter uma marca social e ambiental de verdade e que não seja só uma propaganda, não seja só uma imagem publicitária. Candidato, o senhor foi eleito vereador em 2016, foi o seu primeiro mandato na política. 2 anos depois, o senhor deixou a cadeira para fazer campanha para o cargo de deputado estadual, chegando a ser eleito. E agora, outros 2 anos depois, o senhor também faz campanha, dessa vez para a prefeitura. Parece o jeito velho de fazer política. O senhor não acha que pega mal com o eleitorado deixar o cargo ao qual o senhor foi eleito para disputar um outro? E se o senhor se tornar prefeito, o senhor pretende ficar os 4 anos no cargo? Ana, se eu for eleito prefeito, eu pretendo sim permanecer os 4 anos do cargo. Eu acho que é diferente da atuação do legislativo, a responsabilidade que se coloca ao assumir um cargo executivo é da gente executar políticas públicas. O vereador e o deputado, eles têm o papel semelhante que cabe ao Poder Legislativo, justamente de fiscalizar as ações do Poder Executivo, as contas públicas, e eu exerci esse papel como vereador. Fomos um dos mandatos mais combativos da Câmara Municipal, que mais fiscalizou o prefeito Rafael Greca, que mais realizou audiências públicas na Câmara, e fui candidato a deputado estadual, entendendo que Curitiba precisa de uma visão metropolitana. Curitiba não está desintegrada do núcleo urbano central, que comporta 14 municípios, não está desconectada de toda uma área de influência do Porto de Paranaguá, dos Campos Gerais. Curitiba é uma metrópole regional e a gente precisa ter um desenvolvimento urbano integrado com toda a região metropolitana. Então, a minha candidatura a deputado estadual e minha eleição como deputado, ela se encaminhou nesta perspectiva, da gente pensar uma política metropolitana. Eu fui eleito, enquanto deputado, eu não deixei de olhar para a região metropolitana. A gente agora passa em Curitiba por uma terrível crise hídrica, com racionamento de água, e o nosso mandato esteve analisando e muito preocupado justamente com as políticas da região metropolitana. Agora, como prefeito, como candidato a prefeito, a gente quer aprofundar essas discussões. E o que eu estou fazendo é colocar o meu nome à disposição dos eleitores curitibanos. É a cidade que eu nasci, que eu sempre vivi,
que eu tenho vínculos, tenho filhas aqui na cidade, e eu estou colocando meu nome à disposição. Se os curitibanos quiserem que eu seja prefeito, a gente vai assumir esse desafio. Se quiserem que eu continue como deputado, igualmente nós temos muito trabalho na Assembleia Legislativa e eu estarei a serviço da população, como sempre estive. Desculpa. Candidato, o senhor anunciou em entrevista um pacto de não agressão com um dos seus principais opositores no campo das ideias, que é o também candidato a prefeito aqui na cidade, o delegado Franceschini. A ideia anunciada é que vocês disparem, né, juntem as forças contra o atual prefeito, Rafael Greca. Mas o Franceschini é seu colega na Assembleia Legislativa e é um conhecido bolsonarista, e dentre os candidatos da direita é um dos que pode chegar, por exemplo, ao segundo turno. Esse pacto de não agressão não pode virar um tiro no pé na sua candidatura? Não pode traçar um caminho para que o Franceschini chegue no segundo turno? E uma segunda questão ainda em relação a isso, né? O senhor não vai criticar o apoio a Bolsonaro e as ideias do presidente Bolsonaro pelo candidato Franceschini? Kátia, eu acho que não é bem esse termo, né, de um pacto de não agressão. O que eu conversei tanto com o deputado Franceschini quanto vários outros candidatos, que nós temos um problema real em Curitiba. Esse problema chama-se Rafael Greca. A gestão Rafael Greca é uma gestão que tem feito a interrupção de políticas públicas muito importantes. Curitiba caiu no ranking do IDEB da primeira posição entre as capitais para a quarta posição. Curitiba interrompeu políticas sociais para a população em situação de rua. Curitiba deixou de ter uma política efetiva de habitação de interesse social. A gente teve a descontinuidade de ações importantes para as políticas de combate à violência contra a mulher. A Secretaria da Mulher em Curitiba foi extinta pelo prefeito Rafael Greca. A Secretaria da Pessoa com Deficiência foi igualmente extinta. E eu entendo que a crítica principal que a minha candidatura e o nosso momento exige é ao atual prefeito de Curitiba, que é o responsável por esse desmonte, é responsável pela privatização feita sem transparência de uma UPA aqui na cidade, na UPA-SIC, é responsável pela descontinuidade das políticas de valorização dos servidores públicos e tem feito mais uma gestão de maquiagem, uma gestão que gasta muito mais com propaganda do que com políticas necessárias para a população. Então, Kátia, eu não coloco dessa perspectiva, a nossa conversa foi no sentido de que eu divirjo, né, muito, quase completamente, do deputado Franceschini em vários temas, basta ver a nossa votação na Assembleia Legislativa do Paraná, mas convergimos sim em algumas pautas, na pauta dos direitos da pessoa com deficiência, nas pautas da mobilidade, o deputado tem sim se mostrado sensível a essas demandas, e eu acho que a política também é a arte da gente achar esses pontos de convergência. Não farei de forma alguma uma omissão na crítica ao bolsonarismo, na crítica à violência com a qual o presidente Bolsonaro tem conduzido a nação, com a irresponsabilidade na área da saúde, na área do meio ambiente, e essa não violência, por assim dizer, não quer dizer jamais omissão, não quer dizer jamais passividade. O que eu quero dizer aqui é que o nosso objetivo prioritário é a crítica de como o prefeito Rafael Greca tem gerido a cidade de Curitiba. Nós precisamos de uma Curitiba que seja muito mais do que a propaganda mostra, que ela realmente olhe para os seus problemas com franqueza, que ela veja com muita precisão a necessidade de políticas sociais, de políticas de mobilidade, de um fomento a um desenvolvimento realmente sustentável. Os rios de Curitiba estão podres, Kátia. A gente anda pelos rios, o Rio Iguaçu, que é um patrimônio não só dos curitibanos, dos brasileiros, da humanidade, que vai desembocar nas cataratas do Iguaçu, ele nasce aqui em Curitiba e ele está completamente poluído. A gente fala que Curitiba é uma capital ecológica, uma cidade modelo, mas é uma cidade que deixou de ser referência no transporte coletivo, tem uma das tarifas mais caras de todo o Brasil, é uma cidade que não tem a preocupação ambiental de fato com uma política efetiva, e muito mais com uma propaganda.
O senhor faz muitas críticas à gestão do Rafael Greca, candidato, e um dos seus principais ataques diz respeito à gestão da pandemia no sistema de saúde, agora nesses últimos meses. Queria saber o que o senhor teria feito de diferente nessa área e se o senhor avalia em que pontos o prefeito atual ele errou e acertou nessa gestão da pandemia. Bom, a gente teria convergido todos os pesquisadores, as universidades, o Ministério Público, a Defensoria Pública, buscado dar a atenção maior para quem mais precisou. O prefeito ele foi hesitante e ele cedeu a interesses não da saúde pública, mas a interesses comerciais em determinados momentos. Ele não soube dar também uma orientação precisa para a população em relação às necessidades do isolamento social, do distanciamento social, e ele foi insensível, aqui esse é o principal ponto, a este diálogo com a sociedade. A gente teve aqui em Curitiba um grupo de empresários de diversos ramos, mas principalmente ligados à gastronomia, à área de entretenimentos, que estavam fechados, tendo essa consciência, e deram sugestões à prefeitura para facilitação do acesso ao crédito, para facilitação de medidas urbanísticas que possibilitassem a continuidade dos serviços com toda a segurança sanitária exigida, e eles não foram ouvidos, assim como eles, outros setores também não. A prefeitura preferiu dar um apoio e um subsídio sem contrapartida para a sociedade, aos empresários do transporte coletivo, um subsídio que chega quase a 200 milhões de reais, e não atendeu às demandas dos pequenos comerciantes, dos pequenos empresários, dos artistas que estão sendo duramente penalizados pela pandemia, todos os trabalhadores da área cultural. E outro ponto também que faltou aqui na região metropolitana foi um protocolo integrado entre Curitiba e a região metropolitana. Então, em muitos momentos, Curitiba estava fechada, mas Pinhais, que fica conurbada conosco, estava aberta, e assim por diante. Então, faltou essa atenção, e eu acho que está faltando. A gente ainda está na pandemia, e a situação que se coloca é como o Estado pode servir aos interesses dos cidadãos, das pessoas, das necessidades das pessoas que mais precisam do poder público nesse momento, e não aos interesses de poucos empresários. A gente tem que pensar na função social do Estado e do poder público acima de tudo. Candidato, eu vou deixar a pergunta sobre educação para a Ana, que é a área dela, mas eu vou continuar nesse assunto do fechamento do comércio. Esse é um assunto que, em geral, tem sido evitado aqui em Curitiba pelos candidatos, justamente porque ele divide a sociedade, né, entre os empresários, entre as pessoas que preferem manter a quarentena mais rigorosa, entre as pessoas que preferem manter os estabelecimentos abertos. A gente está vendo aí talvez uma segunda onda na Europa, e talvez isso tenha que ser enfrentado pelo próximo prefeito aqui em Curitiba também, a partir do próximo ano. Como que o senhor se posiciona em relação ao fechamento do comércio e à prevenção à pandemia aqui em Curitiba? Kátia, além da óbvia necessidade da gente ouvir as recomendações dos médicos, das médicas, dos especialistas, enfim, a orientação ligada à saúde pública e todos os protocolos que devem ser seguidos, a gente tem que ter uma construção conjunta. A solução para a pandemia não vai ser fácil, não é fácil, demagogia dizer que é uma solução simples, não. É uma complexidade enorme, a gente está falando de uma doença que atinge a sociedade como um todo, e para isso a gente precisa ter um envolvimento e um pacto coletivo, né, de todos, do setor público, do setor privado, dos indivíduos, dos cidadãos individualmente. Por isso que a gente precisa ter diálogo, a gente precisa ter sensibilidade para escutar e para buscar soluções de forma coletiva. São várias disciplinas, vários ramos do conhecimento que devem estar contemplados aqui, desde os economistas até as autoridades de saúde. Mas um ponto que eu acho que a gente tem que avançar é na possibilidade de avanços e inovações urbanísticas que possibilitem uma retomada saudável da economia, com saúde para os consumidores, para os trabalhadores
e também para a atividade econômica, para o fomento da atividade econômica. Eu acho que a gente tem que caminhar nesse sentido, e uma ideia muito simples e que foi completamente ignorada pela Prefeitura de Curitiba foi possibilitar que os comércios de rua, os comércios que têm na sua frente um estacionamento ou áreas da própria via, pudessem ocupar temporariamente estes espaços. São as chamadas vagas vivas ou parklets, que é você possibilitar o uso da vaga de estacionamento pelos comerciantes, seja para colocar com maior distanciamento social, um espaço que os consumidores possam frequentar estes locais. Isso é realidade em diversas cidades do mundo. A gente viu em Paris mesmo o fechamento de ruas para as pessoas estarem ali presentes, ocuparem esses espaços com segurança, sem aglomeração, e também pensar a possibilidade de ciclovias emergenciais, do estímulo ao uso da bicicleta e, com isso, evitando a aglomeração do transporte coletivo, que, inevitavelmente, é um foco de contágio, se a gente pensar que é um local denso e que funciona na lógica da aglomeração. Então, a gente possibilitar que as pessoas tenham meios de deslocamentos pela cidade seguros, que não prejudiquem o sistema de saúde pública, seriam as ciclovias emergenciais, coisas também que muitas cidades do mundo inteiro fizeram, cidades com uma complexidade urbana muito maior do que Curitiba, mas aqui a gente não teve nada disso, e não foi por falta de sugestão, né? Não foi por falta de recomendação. O próprio Ministério Público, em vários momentos, se manifestou em relação a essas medidas. A própria Universidade Federal do Paraná emitiu uma nota técnica sugerindo ações urbanísticas para esse sentido, de enfrentamento à pandemia. E a gente tem que levar em consideração, como eu já disse, que a pandemia ainda está aí. O ano que vem a gente vai ter consequências ainda muito severas de tudo isso que a gente está vivendo agora. Então, é necessário aproveitar este momento para a gente dar um passo adiante em inovações urbanísticas. E logo no início da pandemia, né, em março, abril, aqui no Brasil, eu lembro que essa discussão estava muito mais colocada, né, de que a pandemia estava trazendo a necessidade de uma nova ecologia urbana, da gente repensar a poluição na cidade, da gente repensar o uso dos espaços públicos. Eu acho que a gente tem que retomar essas discussões apontando para um desenvolvimento sustentável. A gente aproveitar essa terrível crise humanitária, de saúde, econômica, para nos reinventarmos enquanto sociedade, uma sociedade que busque o convívio, que busque a economia, um desenvolvimento econômico e social ao mesmo tempo. Uhum. Bom, como o senhor mesmo mencionou, a pandemia vai ter consequências ainda no ano que vem, e uma das áreas mais afetadas é justamente a área da educação. Na cidade de Curitiba ainda não existe previsão para retorno das aulas presenciais na educação básica. Queria saber qual a opinião do senhor sobre esse tema, se o senhor é favorável ao retorno ainda esse ano das aulas, ou se só com a vacina, mesmo a gente sabendo que pode ser que não tenha uma vacina assim tão cedo. E ainda dados da prefeitura mostram que há uma migração muito forte dos alunos da rede privada para a rede pública. Mais de 2.000 migraram até julho para a rede pública esse ano. Como fazer para que o município dê conta financeiramente desses alunos, né? Ainda mais porque no seu plano de governo existe a proposta de universalização da pré-escola e expansão do ensino em tempo integral. Como fazer isso com recursos que já são escassos? Ana, a educação ela precisa ser valorizada novamente aqui em Curitiba, isso em termos gerais, né? Independente da pandemia, a educação pública tem que voltar a ser objeto de maiores investimentos por parte da prefeitura. Nós tínhamos um projeto aqui, chamava-se Equidade, que era um projeto que previa que as escolas em áreas de maior vulnerabilidade recebessem mais recursos por parte da prefeitura. Curitiba é uma cidade, como eu já disse, muito desigual. Para quem não vive aqui, né, que conhece apenas essa imagem do que a cidade, pela qual a cidade é vendida para fora, talvez não lembre disso, mas Curitiba tem mais de 350 favelas, mais de 400 ocupações irregulares, e a pandemia não atinge a toda a população de maneira uniforme. As pessoas que estão em área de maior vulnerabilidade sofrem mais, e uma das consequências é justamente essa situação em relação à educação. Enquanto nós temos nas escolas particulares
toda uma infraestrutura, mesmo para o ensino à distância, de forma mais adequada, a gente não consegue ver a realidade de uma criança, de um jovem da rede pública de ensino tendo essa mesma disponibilidade. E mesmo, e prioritária, principalmente, esses que estão em áreas de maior vulnerabilidade. Eu estive essa semana, ontem, no Parolim, que é uma região onde moram milhares de pessoas, muitas delas que trabalham com a coleta de materiais recicláveis, todos falando que não está funcionando a educação à distância, que precisa de uma outra abordagem. Nós vamos fazer um diálogo profundo com os servidores públicos da educação, com as autoridades da saúde, para buscarmos esses protocolos. Mas eu acho que a gente tem que buscar, antes de tudo, essa definição do que é prioritário. Curitiba precisa voltar a investir em educação, precisa voltar a ter esse olhar da valorização das professoras e professores, de todos os profissionais da rede, e a gente fazer com que o ano que vem, a volta às aulas, quando acontecer, do jeito que aconteça, ela tem que seguir todos os protocolos de saúde e segurança para a saúde das nossas crianças. Eu queria só fazer um adendo, desculpa, Kátia. O senhor, então, é favorável ao retorno só no ano que vem? E insisto no questionamento com relação aos recursos. O senhor fala em investimentos, mas de onde que vai ser tirado esse dinheiro? Não, eu não estou dizendo que eu sou favorável ao ano que vem, estou dizendo que a gente deve fazer esse debate com o conjunto da sociedade e buscar a melhor solução possível. A gente vai ter o ano que vem uma LOA, uma lei orçamentária já definida neste ano. Então, há pouco espaço para remanejamentos orçamentários, mas Curitiba é uma cidade que tem um orçamento de mais de 9 bilhões de reais. A gente tem condição, sim, Ana, de fazer esse remanejamento pensando o interesse social, pensando as prioridades pelas quais a Prefeitura deve nortear a sua ação. Candidato, e explorando um pouquinho mais as suas propostas, né? Uma das suas principais áreas de atuação é sobre a mobilidade, né? Eu gostaria de saber, e em especial também em relação à bicicleta. O seu plano de governo, ele traz uma série de propostas para a região central, mas também fala em explorar o potencial cicloviário da região sul de Curitiba, que tem bairros tradicionalmente mais carentes, como a cidade industrial, né? A SIC. Qual exatamente é esse projeto cicloviário para os bairros das regiões periféricas? E eu gostaria de saber se o senhor ainda utiliza a bicicleta no dia a dia para o trabalho. Kátia, eu uso sim a bicicleta quase que diariamente. Também sou motorista, né, tenho automóvel e ando muito, caminho muito por Curitiba. Eu moro no bairro do Pilarzinho. Eu costumo fazer com frequência a caminhada Pilarzinho Centro, Centro Pilarzinho. Eu entendo que a gente tem que ter uma cidade com ruas completas, uma cidade onde a pessoa que queira caminhar, possa caminhar, tenha passeios adequados, tenha uma segurança viária que privilegie, né, o pedestre. E o que nós propomos é que a Curitiba tenha uma malha cicloviária que conecte toda a cidade, da região norte, região central, região sul, leste, oeste, e igualmente as conexões metropolitanas. De novo, a gente não vive apenas em Curitiba, a gente vive nessa região, que é o Alto Iguaçu, e são as nascentes do Rio Iguaçu, e a gente precisa ter um planejamento e uma ação integrada de mobilidade. As ciclovias de Curitiba devem conectar-se com a região metropolitana, e o que nós estamos propondo é que Curitiba tenha essa rede cicloviária e que nos próximos anos isso seja objeto de mais investimentos para a região centro-sul prioritariamente. Por quê? A gente está falando da região mais plana da cidade, a gente está falando da região mais densa da cidade, onde mora a maior parte da população, e a gente está também dizendo e afirmando que é a região que menos recebeu recursos nestas áreas desde sempre. Curitiba precisa fazer ciclovias na cidade industrial, no Tatuquara, no Campo de Santana, fazer com que todo o sítio cercado, que é um dos bairros mais populosos da cidade, tenha uma malha cicloviária que conecte com o Boqueirão, com o Xaxim, e a gente possa possibilitar essa micromobilidade da população, seja para ir levar a criança para a escola com segurança de bicicleta,
ir fazer as compras no bairro de bicicleta com segurança. E o investimento disso, Kátia, a gente está falando de cerca de 40 milhões de reais para a implantação de cerca de 1.000 quilômetros de ciclofaixas em Curitiba. 1.000 quilômetros, o que é mais do que suficiente para a gente conectar toda a cidade. E é um recurso bastante baixo se a gente pensar nos investimentos que tradicionalmente são colocados em outras áreas. Então, a gente pode promover saúde da população, estimulando o uso da bicicleta e promovendo a integração modal, fazer com que todos os terminais do transporte coletivo tenham bicicletários e que haja uma cultura de respeito ao ciclista cada vez maior aqui em Curitiba. Temos atualmente um percentual de 2%, de acordo com a pesquisa Origem Destino, do uso da bicicleta nas viagens cotidianas. Esse percentual ainda é muito pouco, justamente porque a prefeitura não investe em estruturas cicloviárias que deem mais segurança para a população. Existe uma vontade de usar mais a bicicleta, as pesquisas mostram isso, a pandemia mostrou isso, mas a maior parte das pessoas não se sente ainda segura e confortável por causa dessa ausência de ação por parte do poder público municipal. O atual prefeito não foi um prefeito amigo dos ciclistas e as poucas ciclovias e ciclofaixas que estão saindo na gestão estão saindo agora, somente no último ano, prestes à eleição, para dizer que não foi feito nada. Mas o prefeito, quando candidato, afirmou que as bicicletas infernizavam o trânsito e é uma visão completamente retrógrada. A gente quer que Curitiba seja, assim, uma referência na mobilidade ativa, no respeito aos pedestres e no estímulo do uso da bicicleta, com toda certeza. Bom, ainda sobre... Desculpa, pode ir, Ana, desculpa, só para eu insistir aqui na questão, mas eu só gostaria de saber sobre essa questão ainda da ciclovia. O senhor esteve na Prefeitura de Curitiba quando o Gustavo Frutti foi prefeito e também à frente dessa questão da mobilidade. Por que ainda não foi feito, já naquela época, né, esse estímulo à ciclovia? E o que faltou naquela época para ser feito? Bom, naquela época em que eu trabalhei, foi 2015 e 2016, na Secretaria de Trânsito, a gente teve ali um momento na gestão do ex-prefeito Gustavo Frutti, onde novamente a bicicleta começou a fazer parte da preocupação urbana, coisa que lá atrás, quando o prefeito foi o Jaime Lerner, teve um início com a criação das primeiras ciclovias da cidade, a ciclovia que segue a Flávio D'Alegrave, aqui da linha do trem, junto ao Rio Belém. Isso foi feito lá atrás, pelo Jaime Lerner, e Curitiba parou no tempo em relação às políticas cicloviárias. Na gestão Gustavo Frutti, a gente conseguiu retomar essa ideia de que é necessário um estímulo ao uso da bicicleta para uma cidade que quer ter um nível de ecologia, de respeito ao meio ambiente, de respeito à população, e foram feitas ali na ocasião as primeiras infraestruturas junto aos eixos estruturais da cidade. A gente está falando aqui das vias calmas da 7 de setembro, da João Galberto. Projetos estavam prontos, Kátia, logo no início da gestão Rafael Greca, para a implantação de infraestrutura cicloviária, de ciclofaixas na República Argentina, na Winston Churchill, conectando até o terminal do Pinheirinho, conectando igualmente toda a região leste e oeste da cidade, e isso está sendo feito parcialmente apenas agora. O prefeito Rafael Greca demorou 4 anos para entender que esses projetos estavam prontos e eles poderiam ter sido implantados. O que a gente viu na atual gestão foi um corte orçamentário para a implantação de infraestruturas cicloviárias, um desmonte da ideia da importância da bicicleta para a mobilidade na cidade, e nós fizemos lá um início de um processo muito importante e que tem que ser visto, e aqui eu concluo dizendo, que na perspectiva de uma política de Estado. A política cicloviária, a política em relação aos pedestres e às pessoas com deficiência, não é uma política de uma gestão, é uma política que tem que ser continuamente fortalecida, independentemente do prefeito que esteja no cargo. Então, o que nós fizemos lá foi dar esse início, o prefeito Rafael Greca interrompeu, e a gente quer retomar esse investimento para que Curitiba tenha um status de uma cidade amiga do ciclista, amiga dos pedestres.
Uhum. Bom, então, ainda sobre mobilidade, candidato, a gente tem uma pergunta que foi enviada pelo nosso parceiro, a agência Lupa. O número de passageiros transportados pelo sistema de transporte coletivo de Curitiba vem caindo significativamente nos últimos anos. Em 2015, considerando só linhas urbanas, a média era de 1.600.000. Já em 2009, era menos de 1.400.000. Que medidas o senhor propõe para atrair passageiros de volta para o sistema? E aí eu aproveito e acrescento um outro questionamento a essa pergunta da Lupa. O senhor pretende baixar a tarifa do transporte público, que é uma das mais caras do país, e se sim, de quanto para quanto? Bom, o transporte coletivo de Curitiba, ele tem historicamente, como você bem apontou, Ana, perdido usuários, as pessoas estão deixando de usar o transporte coletivo e migrando para outros modais, sejam para os aplicativos, motocicletas e o próprio automóvel. O transporte, ele tem que ser objeto prioritário, né, o transporte coletivo tem que ser objeto de atenção máxima do gestor, pois há uma necessidade ecológica, há uma questão que a gente está falando aqui do direito à cidade. A maior parte da população não tem acesso a ter um carro e depende, sim, do transporte coletivo. Nós entendemos que é necessário, acima de tudo, uma transparência absoluta na gestão do transporte coletivo, nas planilhas, nos gastos, coisa que não tem acontecido. O atual prefeito, ele tem desconstruído a ideia da participação social e do controle social. O Conselho Municipal de Transportes não se reúne desde 2017. O atual modelo também é objeto de investigação e questionamentos por parte do Ministério Público, das próprias CPI que houve na Câmara Municipal de Curitiba. E a ideia de uma caixa aberta, de uma transparência total dos gastos no transporte coletivo, dos custos do transporte coletivo, ela não está colocada. Nós pretendemos, justamente, assumindo a Prefeitura de Curitiba, trazer o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Câmara Municipal, os pesquisadores e a sociedade civil como um todo, para a gente olhar esses custos, para a gente olhar esse contrato e rever as possibilidades que estão colocadas. O próximo prefeito vai ter uma obrigação, uma tarefa muito, muito séria, que é justamente de preparar nos próximos 4 anos o novo edital de concessão do transporte coletivo de Curitiba, cujo vencimento ocorre em 2025. E até lá a gente tem várias ações tramitando na Justiça, questionando justamente essa falta de transparência. Pretendemos, Ana, priorizar o transporte coletivo, tendo um horizonte até de um passe livre, um horizonte de redução da tarifa, de um subsídio que seja dado, que seja fortalecido com o conjunto da sociedade, para que a tarifa seja menos onerosa para a população e que a gente tenha novamente um transporte coletivo de qualidade e que atraia usuários, junto com uma integração modal, junto com toda essa transparência que deve seguir a gestão pública. Candidato, mudando um pouquinho de assunto, a gente tem um problema em Curitiba que tem se aumentado nos últimos anos, que é a questão dos moradores de rua. O senhor, primeiramente, qual seria a sua política estando na Prefeitura de Curitiba, e em relação também à política de drogas, né, que é uma das consequências é levar também as pessoas às ruas. Qual seria a solução? O senhor é a favor, por exemplo, de uma internação compulsória de dependentes? E também se o senhor é a favor e como que se posiciona em relação às pessoas que dizem que as pessoas que estão em situação de rua deveriam ser retiradas à força das ruas? A gente precisa retomar em Curitiba um trabalho de inclusão, um trabalho de assistência social baseado na dignidade humana, no respeito à dignidade humana. A gente tem que ter uma política muito menos higienista e uma política social voltada a essa população. Então, a gente propomos aqui desde a ideia do condomínio social, do aluguel social, para que as pessoas em situação de rua voltem à possibilidade de um convívio, sejam reincluídas no convívio social. Pensar o acesso a direitos básicos, como acesso à água, acesso à alimentação, e o acesso, novamente,
a uma política séria que contemple a reinserção social. Não creio, Kátia, que é um problema simples, é um problema muito complexo, mas a pandemia e a situação, a crise econômica dos últimos anos tem agravado e tem sido perceptível o aumento de pessoas em situação de rua. A prefeitura atual ela tem se mostrado completamente sem esse diálogo com essa população. Há o movimento nacional da população em situação de rua, o Ministério Público, a Defensoria Pública tem buscado esse diálogo, mas ele não tem sido frutífero. Então, o que nós precisamos é, sim, valorizar a assistência social em Curitiba, reabrir os CRAS e ter ações mais efetivas que tragam, novamente, como eu disse, a perspectiva do respeito à dignidade humana. Eu acho que esse é o ponto principal. Toda a política de drogas, toda a questão de drogas deve ser encarada sob o ponto de vista da saúde pública. É uma questão de saúde e a gente tem que voltar a ações como Intervidas, que ocorriam aqui em Curitiba, uma política séria, voltada à população em situação de rua, a população mais vulnerável, levar esse atendimento a elas, levar esse olhar que não seja apenas um olhar da caridade, mas um olhar da política pública efetiva. Então, esse é o nosso compromisso de tratar essa questão com o máximo de seriedade e, como eu disse, juntando os atores aqui envolvidos e preocupados para a promoção dos direitos humanos em Curitiba. Uhum. O senhor só para me corrigir aqui, pessoas em situação de rua, né? Não moradores de rua, enfim. Sim. É uma situação, né? Exatamente. Enfim, só para me corrigir. Bom, o senhor é conhecido pelas suas posições de oposição, tanto à gestão do governador Ratinho Júnior como do presidente Jair Bolsonaro. E o ex-prefeito Gustavo Frutti, ele acredita parte da derrota que ele sofreu nas urnas a falta de apoio do governo estadual e também de problemas que ele teve na gestão, principalmente em questões relativas ao transporte público. Como que o senhor pretende administrar a cidade sem ter esses apoios, já que o senhor é de oposição tanto ao governo estadual quanto ao governo federal? Eu entendo que a prioridade na gestão pública, e eu como um homem público, como deputado estadual, eleito prefeito, vou buscar sempre uma posição de diálogo, de construção, tendo em vista essa prioridade do bem-estar da população. A minha atuação como deputado de oposição, como vereador de oposição, como um dos líderes da oposição ao prefeito Rafael Greca, sempre foi uma posição propositiva, uma oposição responsável, buscando sempre o aprimoramento das políticas públicas. Eu entendo que nós vamos buscar esse diálogo e que a prioridade de todos nós, eu tenho certeza que o governador Ratinho Júnior compartilha dessa visão, que o bem-estar da população e a qualidade dos serviços públicos prestados devem ser o nosso norteador. O que nós tivemos na gestão Frutti foi, sim, um boicote do ex-governador Beto Richa ao repasse de recursos do governo do estado para a prefeitura de Curitiba e, da mesma forma como, por exemplo, Kátia, na questão do subsídio do transporte coletivo, esses repasses, esses apoios do governo do estado foram feitos conforme critérios de simpatia política, e não conforme os critérios de isonomia e do bem-estar da população. Então, a minha postura, enquanto homem público, é essa, de buscar o bem-estar da população, a qualidade de vida de todos e o aprimoramento das políticas públicas. Eu, como prefeito, buscarei, sim, o apoio do governo federal, o apoio do governo do estado, mas não para minha pessoa, não para minha imagem política, mas para o desenvolvimento de Curitiba. Candidato, se o senhor puder resumir aí, é uma pergunta um pouco mais complexa, mas qual a sua proposta para a gestão da saúde, né, que tem sido terceirizada aí pela atual gestão? A proposta prioritária é reforçar a valorização do SUS, do Sistema Único de Saúde, universal, gratuito, público, que atende toda a população, reforçar e reconduzir os servidores públicos a um diálogo com a Prefeitura de Curitiba, fazer com que Curitiba seja novamente uma referência na estratégia de saúde da família, nas estratégias de saúde mental, da valorização da RAPS, do CAPS, e bem como da humanização do parto em toda Curitiba.
Queremos também propor uma intersecção muito maior entre as políticas públicas, entre as secretarias da cidade, e que a gente tenha na promoção da saúde um ponto prioritário, fazer com que Curitiba promova a saúde dos seus cidadãos pela mobilidade, pelo esporte, pelo lazer, pela alimentação consciente e, em paralelo, deixar o sistema de saúde para quem de fato vá precisar dele. Então, aumentar os investimentos e garantir com que o SUS seja qualificado e valorizado em toda a cidade. Bom, candidato, a gente está chegando ao final do nosso tempo. Eu queria deixar, então, esses 20 segundos restantes para o senhor fazer as suas considerações finais. Perfeito. Obrigado, Ana. Obrigado, Kátina. Pedimos o voto, que as pessoas conheçam o nosso trabalho, acesse as nossas redes sociais, agoraegoura.com.br. Mais uma vez, muito obrigado e sigamos para uma Curitiba mais justa e responsável. Bom, então, eu quero agradecer a presença do deputado Goura nessa sabatina, por ter aceitado esse convite, também a minha colega Kátina Baran, que participou comigo nessa entrevista. Nos próximos dias, a gente vai continuar entrevistando outros candidatos à Prefeitura de Curitiba, nessa que é uma iniciativa da Folha de São Paulo e do UOL. Até lá! UOL.